Vou então, está a gravar. Então, muito boa noite, guardiãs. Bem-vindas à Masterclass de hoje. Hoje temos Vânia Serrão Souza, que é investigadora e professora na Universidade do Algarve e foca-se especialmente na gestão de recursos hídricos, englobando as questões da contaminação, conservação, tratamento de qualidade, reutilização nos diversos setores, entre outros. Portanto, hoje o tema que trazemos achamos que é relevante não só para os territórios onde muitas guardiãs intervêm, mas também há muitas guardiãs que focam neste tema da água, no fundo que são guardiãs da água ou querem ser guardiãs da água, por isso achamos que era um tema relevante e felizmente encontramos uma pessoa que nos pode aqui ajudar a refletir sobre este tema e dar aqui também algumas pistas de como fazer. Portanto, Vânia, passo-lhe a palavra Muito e obrigada, obrigada. Tânia. Então, antes de mais, boa noite a todas. Muito obrigada por estarem aqui. Como eu estava a dizer há pouco, estejam à vontade para fazer perguntas enquanto eu vou falando, para podermos fazer uma conversa. Eu venho-vos então falar da gestão integrada e sustentável da água e, particularmente, depois vamos abordar um caso de estudo que está a ser implementado aqui no Algarve da gestão participativa e sustentável da água. Então, só para nós começarmos aqui a introduzir o tema, esta pequena frase, ou duas frases, vá, fazem parte de um filme que ainda não está pronto, por isso é que eu ainda não posso reproduzir, feito por um colega no Brasil, e é sobre também a problemática da escassez da água, que também já começa a afetar outras zonas. E então, isto é uma frasezinha muito inicial do filme, em que se vê uma personagem a beber um copo de água e vai-se ouvindo uma voz por trás a falar e que diz: vamos imaginar por um momento, você está bebendo um copo de água agora, essa água já percorreu um caminho de bilhões de anos, ela já esteve em rios, oceanos, em nuvens, em camadas subterrâneas profundas e talvez foi a água que saciou a sede de um dinossauro ou que escorreu em uma chuva no Antigo Egito. A água que temos é a mesma desde que o nosso planeta foi formado, tudo se perde, nada se cria, apenas se transforma. Eu comecei com esta introdução para dar mesmo esta ideia, que a água que nós temos atualmente no planeta é a mesma que existe desde há milhões de anos, desde que o planeta foi formado, porque nós não conseguimos criar água. Muitas vezes nós dizemos que a água é um recurso renovável, o que dá a ideia que não tem, que é infinita, mas a verdade é que não é bem assim. Ok? Nós não temos mais água do que esta que existe. Então, e onde é que esta água está assim no nosso planeta? A disponibilidade hídrica do planeta está estimada em 1,4 mil milhões de quilómetros cúbicos. Vocês podem ver aqui neste gráficozinho, temos aqui uns círculos que mostram a água existente, mas como podem ver, apenas aproximadamente 2,75% é água doce. E só 0,65% está acessível para que nós a consigamos consumir. Ou seja, quando nós dizemos que está acessível, está água subterrânea, lagos, rios, encontra-se também no solo e na atmosfera. Toda a outra, normalmente, da disponibilidade da água doce está ou em aquíferos muito, muito profundos aos quais nós não conseguimos chegar, ou então nas calotes polares e ainda está em forma de gelo. Depois, outro conceito. Nós muitas vezes utilizamos diversos nomes para a água subterrânea, água superficial, água residual, água do mar, rios, lagos, etc. Mas a água, na realidade, é só uma. Ela simplesmente vai passando ao longo destes diversos compartimentos ao longo do ciclo da água. Esta imagenzinha eu penso que todos nós reconhecemos, não é? Porque falamos disto na escola. E é muito importante perceber que realmente ela é só uma. Às vezes está debaixo d'água, debaixo do chão, outras vezes está à superfície, outras vezes está no mar, mas é sempre um ciclo. Muito resumidamente, como nós sabemos, a água evapora da superfície da Terra, depois na atmosfera vai-se dar o arrefecimento, a condensação, e depois vai originar chuva ou neve, e cai novamente na superfície da Terra sob a forma de precipitação. E pronto, é assim que nós temos o nosso ciclo da água. O que é que acontece? Então, o problema foi que nós começámos a alterar, nós humanos começámos com as nossas atividades, começámos a alterar
este ciclo, o ciclo natural da água, criámos um ciclo urbano da água, em que temos estações de tratamento, etc., claro, tudo o que precisamos, e o que aconteceu foi que o aumento do consumo da água e as necessidades hídricas para o nosso desenvolvimento, associado também a uma poluição e degradação dos cursos de água, junto com uma gestão inadequada dos recursos hídricos, levou à situação em que estamos atualmente, em que teve grandes consequências na disponibilidade de água doce, potável, e ao mesmo tempo estamos numa situação que neste momento já ameaça o acesso de água pelas gerações futuras. Claro que temos regiões do mundo, e no nosso país a mesma coisa, que são mais afetadas que outras pela escassez de água, mas o que nós temos vindo a ver é que esta falta de água, esta seca prolongada, por assim dizer, está a ser alastrada por toda a Europa, principalmente nas zonas do sul. Ou seja, já não é um problema como há alguns anos atrás, em que nós víamos que era um problema mais dos países do continente africano, agora é também já um problema dos países da União Europeia. Então, o que é que aconteceu assim mais complicado na gestão de água? Quando se começou a parte de tentar gerir os recursos hídricos, o que aconteceu foi que basicamente estivemos focados em 4 componentes, que era o abastecimento de água, ou seja, desenvolver tecnologias para que se pudesse abastecer água de melhor qualidade às populações, e para isso também desenvolver infraestruturas não só para tratar, como também para levar a água à casa das pessoas. Também se investiu no tratamento de águas residuais, que obviamente também é muitíssimo importante para podermos tratar todos os saneamentos de esgotos, etc., que foram efetuados, e poder tratar efetivamente essa água para que não seja descarregada no meio natural, contendo os contaminantes. Depois também na parte da gestão da qualidade de água, que também é obviamente muito importante, e nas políticas e regulamentações. Foram feitas uma série de políticas e de regulamentações para regulamentar todos estes 3 componentes que estão aqui identificados. Isto, lá está, como foi uma gestão muito virada para a parte do consumo, faltou aqui uma série de componentes que não foram tidos em conta, e por isso é que nós dizemos que existiu até hoje, e infelizmente continua a existir, uma gestão inadequada dos recursos hídricos. O que nós, entretanto, estamos a desenvolver é uma série de mais componentes para que haja uma gestão sustentável e integrada da água. Então, aqueles 4 que nós vimos há pouco, juntámos mais estes 6 que vocês veem aqui, em que temos, 6 não, mais 4, a conservação da água, ou seja, a necessidade de implementar medidas para redução do desperdício de água de forma a promover um uso eficiente do recurso, e quando dizemos eficiente não é que as pessoas deixem de ter água, por exemplo, para a agricultura, é simplesmente que se consiga implementar medidas para que a rega, a irrigação e tudo mais seja mais eficiente. Precisamos de uma melhor gestão de eventos climáticos extremos, ela tem que ser considerada para a gestão sustentável da água. Por exemplo, no caso das inundações, temos que melhorar os sistemas de drenagem e utilizar, se calhar, novas técnicas, como por exemplo baseadas na natureza. Temos que ter também um melhor uso do solo, e relativamente à seca, podemos ter medidas de conservação de água, optar por culturas mais resistentes, ter fontes alternativas de água, como por exemplo a reutilização, etc. Também é muito importante a gestão de ecossistemas, porque proteger os rios e restaurar ecossistemas, sejam rios, lagos, zonas úmidas e áreas costeiras, para que se possa manter a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Porque quando nós não temos este equilíbrio ecológico, também não podemos ter uma gestão sustentável da água. E depois, um ponto muito importante que foi muito esquecido e continua a ser, que é o envolvimento de todos os stakeholders, de todas as partes interessadas. Ou seja, não só as agências governamentais, não só os serviços de abastecimento de água, mas também quem utiliza a água. As comunidades, as indústrias também, as organizações não governamentais. Todos estes stakeholders, todas estas partes devem ser incluídas nos processos de tomada de decisão e nas iniciativas de gestão de água, para que possamos efetivamente ter uma gestão sustentável e integrada, em que todos são chamados à mesa da decisão. Então, o que é que eu vos queria relativamente ao caso mais de estudo? Então, este caso de estudo é focado na água subterrânea. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta ou se quer intervir antes de passar aqui à parte do caso de estudo. Vamos
Tânia, eu não consigo ver toda a gente, por isso se alguém puser a mãozinha no ar, avise-me, está bem? Ok, combinado. Acho que já temos. Sim, A força, Cláudia. Cláudia. Vânia, baixar a mão aqui primeiro. Consegue me escutar bem? Sim, sim, sim. Sim. Você falou que tinham aqueles 4 lá, né? Desde a políticas e regulamentação e outros 3 deste lado. E depois diz que nós criamos outros 4. Quem é nós? Nós, quem está a investigar esta parte da gestão sustentável da água, ou seja, posso pôr aqui um bocadinho para trás. Então, este é o sistema que ainda hoje é utilizado para a parte da gestão de recursos hídricos. Agora, os investigadores que estamos a estudar esta parte da gestão sustentável, quando foi definido o conceito de uma gestão sustentável da água, chegámos à conclusão que para isso acontecer, para haver realmente uma gestão que fosse integrada e sustentável, que permitisse que as gerações vindouras tivessem água para poderem viver, foi decidido, pronto, que era necessário ter todos estes componentes. Que era necessário, para além destes 4 que eram muito virados para a parte do consumo humano, era necessário ter todos os outros mais virados para a parte da conservação da natureza, ter água disponível para manter a biodiversidade e os ecossistemas a funcionar bem, envolver as pessoas e também gerir, obviamente, uma adaptação às alterações climáticas, porque é necessário e sem ela não vamos conseguir. Sim, obrigada. Ok, então, o foco deste estudo é a água subterrânea e foi a água subterrânea devido à importância que a água subterrânea tem atualmente, de forma global, aliás. 50% da água para consumo humano e 43% para irrigação global provém da água subterrânea e a água subterrânea era inicialmente vista como uma reserva que nós tínhamos para usar em casos de escassez extrema ou de seca extrema. Atualmente a água subterrânea está a ser usada normalmente porque a água superficial em várias regiões já não é suficiente, portanto já estamos a perder a nossa reserva, por assim dizer. O problema da água subterrânea, um pouco por todo o mundo, mas mais agora concentrados aqui em Portugal, é que, como existe pouca regulação relativamente à parte da extração, existe uma subexploração e uma extração muito alta deste recurso, o que faz com que haja um rebaixamento dos níveis da água, diminuição da água nos aquíferos e, ao mesmo tempo, uma degradação da qualidade da água devido à parte da poluição e da contaminação aquática. Depois também temos, obviamente, sempre influência das alterações climáticas, com a descida da precipitação e com o aumento dos fenómenos extremos, vamos ter sempre impactos significativos na recarga dos aquíferos. Esta recarga vai ser muito, muito mais lenta, portanto vamos demorar muito mais tempo a recuperar a água que temos nos aquíferos e a sustentabilidade dos solos e superfície fértil disponível e segurança alimentar também vão ser afetadas. O desafio maior para este projeto, então, seria o aumento da extração e a diminuição da recarga natural dos aquíferos. Associado a isto, existe uma grande falta de dados relativamente às águas subterrâneas, porque são muito mais difíceis de ter acesso a elas, é muito mais complicado fazer monitorização, muito mais dispendioso, então mesmo a nível do nosso país nós temos muita informação relativamente à água superficial, mas depois à água subterrânea isto já não acontece e a informação que nós temos é muito escassa e muitas vezes é muito espaçada no tempo ou muito antiga. E isto é um problema, porque obviamente se nós não conhecemos o recurso, nós não podemos gerir como deve ser, não é? Estamos a gerir um recurso de tal importância como a água, com base em estimativas que não estão muito corretas, é muito complicado fazer uma boa gestão. Portanto, é necessário conhecer o recurso bem para conseguir uma gestão sustentável. Então, a resposta que este projeto pretende dar é desenvolver os sistemas de informação de forma a melhorar o conhecimento sobre a água subterrânea e fornecer aos utilizadores, não só aos decisores, mas aos utilizadores, aos agricultores que usam aquela água, às pessoas particulares que usam aquela água para regar as suas hortas,
fornecer dados que fossem precisos e úteis, que eles quisessem ter ou que achassem que tinham necessidade de ter dados. Este projeto é o eGroundwater. O principal objetivo, como eu estava então a dizer, é melhorar a informação e conhecimento sobre a água subterrânea e, ao mesmo tempo, promover uma participação cidadã. Nós queríamos mesmo que os cidadãos, a sociedade civil, participasse connosco no projeto, de forma a nós a partilharmos informação e conhecimento e eles também a partilharem connosco o conhecimento que eles têm, porque nós temos pessoas, por exemplo, que estão com agricultores que usam este recurso há mais de 50 anos. Portanto, obviamente que eles têm um conhecimento e uma perspectiva muito grande que nós não temos também do recurso. E isso para nós era extremamente importante. Assim, o objetivo do eGroundwater seria então realmente ter uma gestão sustentável e coletiva da água subterrânea na região do Mediterrâneo, porque isto é um projeto que tem 4 parceiros: Portugal, Argélia, Marrocos e Espanha. Depois temos também mais um país envolvido, que é a França, mas que neste caso está apenas como consultor, e é uma equipa muito grande em que temos áreas de especialização muito diferentes: hidrogeologia, engenharia do ambiente, sociologia e economia. Então agora, relativamente à parte de Portugal. Então, em Portugal, nós escolhemos o sul do Algarve para trabalhar o projeto, porque devido à escassez de água que está a acontecer neste momento, e escolhemos este aquífero aqui, que é o Campina de Faro. Este aquífero, como vocês podem ver, é aquele amarelinho clarinho. Ali a seguir ao aquífero têm a Ria Formosa, que está ali a cinzento, e uma parte à volta, eu não sei exatamente a área, mas penso que está mais à frente, uma parte deste aquífero está dentro do Parque Natural da Ria Formosa. Então, está na área do Parque Natural da Ria Formosa. Este aquífero tem 2 subsistemas que estão divididos por uma ribeira. É o subsistema de Val do Lobo e o subsistema de Faro. Ele está dividido, esta divisão não é uma divisão física, é uma divisão administrativa, por assim dizer, porque existem dinâmicas hidráulicas diferentes e também atividades económicas distintas entre os 2 subsistemas, mas não temos propriamente uma separação com uma rocha ou algo do género. Na parte de Val, e depois temos 2 realidades completamente diferentes. Na parte do Val do Lobo temos um forte desenvolvimento residencial e turístico, temos a Quinta do Lago, como é muito conhecido, e também Val do Lobo, e temos muitos campos de golfe. Existe atividade agrícola também, e existe uma tendência para diminuir a água subterrânea e um risco muito elevado de intrusão salina. Esta é a parte mais complicada que nós temos aqui na parte de Val do Lobo, é a intrusão salina. Do outro lado temos o subsistema de Faro, em que o principal uso do solo é a agricultura. Temos citrinos, abacateiros, legumes e frutos vermelhos com a agricultura que temos naquelas zonas. E aqui não temos problemas de intrusão salina, pelo menos por enquanto. Temos sim uma contaminação por nitratos muito elevada. Então, para nós começarmos o nosso trabalho, fizemos um balanço hídrico e como vocês podem ver, aqui temos um quadro com os usos de água. Então, o que é importante ver aqui? Nós temos, de um lado, as extrações para os diversos setores económicos e, em cima, temos os recursos hídricos disponíveis. Ou seja, nós sabemos que da carga renatural, ou seja, da quantidade de chuva que chove por ano nesta zona, apenas 80% entra efetivamente para o aquífero. Depois, se esta quantidade que entra para o aquífero tirarmos o que é necessário para estas atividades por ano, ficamos com estes valores negativos que vocês veem aqui em baixo. Como podem ver, todos os anos nós temos valores de consumo negativo, ou seja, estamos a extrair mais água do que a água que está a entrar durante o ano para recarregar o aquífero. Relativamente aqui a Val do Lobo, como eu estava a dizer, temos o problema da concentração de sais, ou seja, está a haver intrusão salina, a água do mar das zonas costeiras está a começar a entrar para os aquíferos devido à subexploração, ou seja, como estamos a tirar muita água, está a entrar muita água salgada, o equilíbrio que existe entre a água salgada e a água doce num aquífero costeiro está a ser quebrada, então está a entrar muita água salgada para o aquífero, o que faz a salinização
desta água e que impossibilita de ser utilizada para rega. Então, vocês aqui podem ver, esta mancha que está aqui a cinzento claro, significa que toda esta área já tem intrusão salina, ou seja, estes poços, todos os poços que estão localizados aqui nesta zona não podem ser usados para rega, porque já têm uma salinização muito elevada que as culturas não aguentam. Aqui é só para verem um cenário de se houver 5% de redução de recarga natural, ou seja, é o cenário que está previsto das alterações climáticas até 2050, vocês podem ver que nós tínhamos primeiro aqui aquela zona que está a vermelha, a zona que já está salinizada do aquífero, e se vocês podem ver aqui até 2050 aquela área vai aumentar muito mais. E se então passarmos para o cenário de 2069 até 2099, em que se espera que haja uma 39% de redução da chuva, ou seja, da recarga natural, vocês podem ver que passamos de ter aquele pontinho aqui e aquela zona aqui para quase todo o aquífero vai ficar completamente salinizado, portanto, nenhuma desta água vai ser possível de ser utilizada. Nós começámos então por atualizar os dados de base do uso do solo, só para verem, porque basicamente o que fizemos foi uma carta nova em que todas estas corzinhas, todas estas parcelas foram definidas como qual é que era o uso que tinham: agrícola, golfe, casas, jardins privados, etc. Depois percebemos que a agricultura ocupava 13,5 km² do aquífero, que significa que é aproximadamente 15%, e que o turismo ocupava 4 km², aproximadamente 4,6%. Dentro da agricultura nós temos principalmente citrinos, abacate e hortícolas, e dentro do turismo consideramos a relva para os golfos e para os hotéis e também os jardins privados dos resorts turísticos. Depois passamos a estimar as necessidades hídricas das culturas. Ao estimarmos as necessidades hídricas das culturas, o que nós fizemos foi utilizar um software e modelação numérica para conseguir perceber se aquelas culturas, por exemplo, neste caso aqui, do exemplo que vocês têm na figura, são laranjas e limões, são citrinos, a ideia era perceber se as necessidades hídricas que as culturas têm efetivamente estavam representadas na quantidade de água que é estimada que se gaste por ano para esta área. Nós fomos comparar com os valores da APA, que está aqui. A APA em 2022 tinha que eram gastos 9,74 hectómetros cúbicos por ano, e os nossos dados mostram que se fizermos uma estimativa mensal, é mais 8% do que os dados que são utilizados para gerir o recurso atualmente. E se fizermos uma estimativa por semana, gasta 20,1% mais água do que a que estava inicialmente a ser estimada. Portanto, todas as medidas que estavam a ser feitas por parte da APA estavam a ser feitas com um déficit de água, ou seja, a água estava a ser gasta muito mais água do que aquela que eles estavam a utilizar para fazer as medidas. Depois nós ampliámos a rede de monitorização, porque lá está, sendo um projeto em que queríamos implementar a ciência cidadã, conseguimos trabalhar com escolas e com agricultores particulares, etc., em que nos autorizaram a ir medir e fazer monitorização nos seus poços. Então conseguimos aumentar, a rede oficial tinha 44% inicialmente de furos para a quantidade, nós conseguimos fazer mais 50 pontos, ou seja, neste momento a rede de monitorização tem aproximadamente 100 e poucos pontos, porque nós conseguimos fazer 50 de água subterrânea, mais 13 de água superficial, aumentámos também as escorrências e ainda colocámos sondas também automáticas. Nós conseguimos também nas escolas 33 pessoas que estão a trabalhar connosco no projeto a partir dos projetos de ciência cidadã que estão a ser desenvolvidos nas escolas da região. Depois, modelação matemática, ou seja, utilizámos todos aqueles dados para conseguir modelar tanto os níveis como a qualidade. Vocês podem ver que em termos de níveis, basicamente temos níveis muito baixinhos, e em termos de qualidade, isto aqui são nitratos, ok? É a concentração de nitratos, como podem ver, temos aqui zonas em que está muito, muito, muito elevada, principalmente lá está
no setor de Faro, aqui porque é a zona que nós temos com muita agricultura. Vânia, eu acho que a Patrícia ia colocar uma questão, Ok. certo? Obrigada, estava aqui à procura da mãozinha no ar, mas não estou a encontrar. Eu queria só perceber como é que essas medidas foram feitas, tanto pela APA como por vocês. Ok, então o sistema é o mesmo, ok? Ou seja, a maneira de monitorizar é a mesma que a APA usa e que nós usamos. Simplesmente o que nós fizemos foi, a diferença maior está que nós conseguimos ter muitos mais pontos para monitorizar e também fomos lá muito mais vezes, ok? A APA normalmente alguns pontos são monitorizados só anualmente e nós fizemos monitorizações de 15 em 15 dias e outras mensais. E o que é que nós fazemos? Por exemplo, no caso da qualidade, nós recolhemos uma amostra de cada um dos poços que vamos monitorizar, neste caso 120, penso eu, que foi o número máximo de poços que nós monitorizámos numa campanha, e analisamos a qualidade dessa água, em termos dos nitratos, fosfatos, condutividade, etc., para perceber se já temos salinização e se já temos intrusão de contaminantes provenientes, não é só da agricultura, obviamente, também de outras fontes. Depois, para medir os níveis, nós usamos umas sondas piezométricas, que basicamente são umas fitas métricas muito compridas que nós metemos até chegar à água, que depois apita, e nós sabemos qual é que é a profundidade a que a água está nos poços e nos furos. E então depois fazemos uma modelação com dados que temos já de há muitos anos atrás e conseguimos perceber que se estão a diminuir, se estão a aumentar, e então conseguimos entender ou seja, o gasto de água que está, a subexploração que está a existir. Ok, obrigada. De nada. Depois, outra coisa que nós medimos foi os fármacos, porque nós já tínhamos um projeto anterior em que tínhamos verificado que haviam fármacos em determinadas zonas aqui da região, e então identificámos também alguns fármacos em concentrações ainda muito, muito baixinhas, em nanogramas por litro, mas já encontramos alguns fármacos nas águas subterrâneas. Então o que nós estamos a fazer é modelação matemática, mas desta vez backward, ou seja, estamos a tentar perceber de onde é que esta contaminação vem. Com os nossos dados estamos a tentar perceber quais é que são os focos de contaminação. As fontes pontuais nós pensamos que sejam as hectares, mas também podemos ter fontes difusas e então é essa parte do estudo em que estamos agora. Depois, nós temos então um programa de ciência cidadã que foi criado dentro deste projeto, que é o programa à descoberta do aquífero, em que temos 5 escolas, este ano já vamos ter 7 escolas envolvidas. Nesta altura tínhamos 200 alunos com 18 professores, conseguimos ter 31 furos envolvidos neste programa. Foram realizadas 12 ações de capacitação, trabalho de campo e demonstração realizadas na UALG e 16 sessões de informação e acompanhamento nas escolas. Como é que funciona este programa? Então, os alunos que têm hipótese de ter furos em casa, ou que os avós tenham furos, ou outros parentes, recolhem a água dos furos uma vez por mês, levam para a escola e depois, nas aulas de ciências, ou de biologia, ou de química, fazem a análise dessa água. Então, para medirem os níveis, nós criámos com eles, com os alunos, estas sondas Faça Você Mesmo, ou seja, nós demos-lhes o projeto de como é que podiam construir estas sondas e eles montaram isto tudo nas aulas. Basicamente, esta canetinha que está aqui é o que se mete para dentro do furo e quando a ponta toca na água, acende uma luzinha aqui no disjuntor e eles depois marcam aqui no fio qual é que é a profundidade e assim ficam a saber o nível da água. Depois, através de uns kits que nós preparamos para eles, aqui de pH e também de nitratos, para a qualidade da água, eles fazem, como vocês podem ver aqui com um copinho, depois metem aqui a água e fazem também estas análises que são rápidas e não são muito sensíveis, mas que dá uma ideia geral da qualidade desta água. Sempre que há uma medição que seja mais anómala, nós vamos buscar a água e trazemos para o laboratório para analisar e tentar perceber o que é que se passa. Só dizer que este programa, como os 2 primeiros anos que nós fizemos, teve muito sucesso e então, neste momento, em 2 das escolas, este programa já está incluído no ciclo de estudos. Ou seja, nós preparamos todos os anos
esta parte do programa para integrar o ciclo de estudos com os professores, preparamos mais ou menos em julho para o ano seguinte, e então já faz mesmo parte do ciclo de estudos do sétimo ano, que é quando falam na parte da água subterrânea. Acho que a Cláudia levantou a mão, não sei se Sim. já há algum tempo, mas estava aqui à espera de uma brecha. Sim, claro. Cláudia, não se está a ouvir, não ligou o som. Desculpa, é que ela começa a falar sem ligar o áudio, esperta. Vânia, Sim. quando você falou ali nos furos, né? Desde que vocês começaram até agora, aumentou a quantidade de furos? O número de furos que nós. Se fizeram mais furos. Aham. Pois, isso é assim. Oficialmente não, porque oficialmente, desde que nós começámos o projeto, nesta zona aqui não permitem fazer furos, a não ser em casos extremos. Por exemplo, se for numa zona de serra em que exista uma casa e que as pessoas não consigam aceder à água que Água seja da rede. abastecida, Uhum. há essa permissão para fazer um furo, ok? Mas nestas zonas aqui, nestas zonas costeiras, onde há acesso à água da rede, atualmente está proibido fazer furos, por causa do estado em que o aquífero está. Isto oficialmente, ok? Porque sem ser oficial, nós sabemos, e é de conhecimento geral, que há pessoas que fazem furos ilegais e pronto, e esses nós não conseguimos ter conhecimento, porque para nós irmos fazer a monitorização, as pessoas têm que nos autorizar a entrar dentro da propriedade delas. E salvo melhor opinião, não compete a quem faz investigação ser também fiscal, né? A Exatamente. questão é essa, é que aí você pôs aí os envolvimento de stakeholders, se não estou em Sim, falha com a palavra que você usou, e aí chegamos a uma coisa que eu acho demais, comunicação e ciência cidadã, mas aí o quanto que a pessoa que usa a água tem percepção de que é mais ou menos como poupança. Tira, não coloca de volta, ela não multiplica, né? sim. Então, e a gente bate muito no agricultor, coitado. Eu sou agrônoma, né? Então, por isso que eu estou falando. A gente bate muito no agricultor, mas o consumo industrial e o consumo turístico, além do que a gente mede nos campos de golfe, não é só um consumo de extração, mas é um consumo de desperdício. Então, a percepção que eu tenho é que não é só o que a gente extrai, é o quanto o sistema está montado de uma forma que tem muito desperdício. E aí a gente não mexe com esses stakeholders porque é sensível, né? Porque é mais fácil a gente falar com outros, né? É só um desabafo, desculpa. Sim, não há, ótimo, Cláudia, não há problema nenhum. Pronto, nós aqui, essa parte, nós quisemos mexer com todos e chamámos todos à conversa. Já vou passar essa parte mais participativa e nós tentámos fazer no projeto várias ações, tanto com o turismo e com a agricultura, focadas mesmo nisso, na parte do desperdício da água e na parte de tentar arranjar soluções mais eficientes para a utilização da água, sim, e estamos a trabalhar com eles, a tentar que de alguma forma eles apliquem estas coisas que nós tentamos passar em casos reais. Temos alguns casos de sucesso, devo dizer, que já houve alguns hotéis na Quinta do Lago em que já estão a trocar as plantas exóticas e a relva que tinham na parte das zonas verdes por plantas resistentes, plantas nativas daqui da zona, que são resistentes à seca, que não precisam, só precisam de água no início, depois mantêm-se sem regar e já estão a fazer essa alteração. Mas estamos a falar apenas de 2 hotéis, entre tantos, não é? Mas pronto, esperemos que vamos conseguir chegar a mais uns quantos. Pronto, depois outra coisa que nós tínhamos, para além da ciência cidadã, a nossa preocupação, lá está, era comunicar ciência, comunicar todos estes problemas de uma forma que fosse apelativa, então criámos esta plataforma, que ainda não está para o público, mas que já está perto de estar disponível,
que é o Parque Hídrico Virtual do Algarve, em que tentamos, lá está, pôr todos os consumos que nós temos, pôr todos os dados que nós temos acesso, para que as pessoas possam ver realmente o que é que está a acontecer, possam procurar, possam tentar ver o que é que acontece na sua zona. O que nós criamos, pronto, dentro da plataforma, nós temos estes mapas. Neste momento só estão para a zona do aquífero em que nós estamos a trabalhar este projeto. Claro que nós gostaríamos muito de conseguir expandir isto a outras regiões e a outros aquíferos. Aqui a ideia é, as pessoas podem colocar tudo o que estes pontinhos azuis são zonas onde nós temos monitorização. Portanto, qualquer um de nós, através desta plataforma, consegue clicar no ponto, na área que acha que está mais perto da sua casa ou do seu furo e, a partir, por exemplo, neste momento nós temos aqui este ponto selecionado, aqui na zona do Ludo, e conseguimos ver a evolução piezométrica. Neste caso nós temos dados desde 1980. Aqui aparece só até 2020, mas nós já temos para 2024. E então dá para ver perfeitamente que até aqui, mais ou menos, tínhamos, até subiam um pouquinho, em alguns anos, tivemos alguma subida dos níveis, mas a partir aqui, mais ou menos de 2014, 2015, temos uma descida drástica nos níveis piezométricos desta área. Aqui é a mesma coisa, conseguimos ver, aqui neste caso é por mês em cada um destes anos. Também dentro da mesma plataforma e com o mesmo método, ou seja, clicamos no pontinho mais perto da área onde nós vivemos, conseguimos perceber a evolução de nitratos por ano. Desde aqui, os dados de nitratos são mais recentes, não temos dados muito antigos, portanto conseguimos, em alguns casos, ir até 1990 e qualquer coisa, mas a maior parte é a partir do ano 2000. E da mesma forma também conseguimos ver a evolução dos cloretos por ano. Conseguimos ver aqui que neste caso, por causa do furo que está selecionado, a evolução tem sido mais ou menos, tem-se mantido mais ou menos constante, subiu aqui um pouquinho, mas, por exemplo, aqui os nitratos, vemos que há aqui umas alturas em que houve muito mais nitratos, entrada de nitratos. Depois, passando então à parte da ação coletiva, ok, esta parte agora foi assim um bocadinho mais a parte tecnológica do projeto e agora passamos à parte da ação coletiva. Como é que nós tentámos juntar todos estes stakeholders, todas estas partes interessadas, de forma a conseguir chegar a um modelo de governança, porque era essa a nossa ideia, era chegar a um modelo de governança que nós pudéssemos apresentar às entidades gestoras e às instituições e disséssemos, olha, está aqui este modelo, para chegarmos a uma gestão sustentável e participativa, vamos pôr em marcha. Então, nós tivemos um problema porque o nosso projeto começou em 2020, na altura do Covid. Então, as primeiras sessões foi um pouco difícil de realizar porque tinham que ser online, e inicialmente ainda era um bocadinho difícil conseguir ter estas pessoas todas connosco online, mas depois conseguimos então passar à parte presencial, quando conseguimos sair da pandemia, e começámos com workshops setoriais. Tivemos workshops com a agricultura, o turismo, com gestores e decisores públicos das instituições, do ICNF, a APA, câmaras, etc. E tivemos também organizações civis e a universidade, participantes da universidade. Estes são fotografias dos nossos workshops. E de uma forma muito orgânica, sem nós, enquanto facilitadores dos workshops e facilitadores desta ação coletiva, tivéssemos feito nada para que isso surgisse, surgiu um consenso de todos estes setores que têm ideias muito diferentes sobre a gestão da água, obviamente. Surgiu um consenso que havia a necessidade de criar uma plataforma coletiva para a gestão do aquífero, ou seja, que a gestão do aquífero não fosse só feita pelos decisores e pelas instituições, mas que fosse feita por todos, os utilizadores, as ONGs, a sociedade civil, etc. Nestes resultados dos workshops também o que nós conseguimos perceber e identificar, aqui temos a azul turismo, vermelho agricultura e verde os workshops com as instituições e decisores, conseguimos perceber que havia 4 problemas que os 3 setores identificaram, que foi as áreas verdes, a água que as áreas verdes necessitam, a quantidade de água, os furos não regulados, lá está, os furos que existem legais,
as perdas de água, ali diz nas câmaras, mas é as perdas de água que existem no setor e também a falta de uso de águas residuais tratadas, porque nesta altura, isto foi em 2022, penso eu, ainda não tínhamos a decisão que há agora de usar as águas recicladas, pelo menos para regar uma parte, neste caso tem sido os campos de golfe, mas pronto. Então, como nós não conhecíamos, como em Portugal isto nunca foi feito, nem nunca foi tentado, nós tivemos, enquanto investigadores, ter que ir à procura de uma situação em que houvesse algo parecido. Encontramos um caso de sucesso na Junta de Regantes da Mancha Oriental, em Espanha. Fomos lá, tivemos a ver como é que eles faziam a gestão, também têm um aquífero, têm uma associação de regantes e eles próprios fazem a gestão da água, ou seja, eles decidem a alocação de água a cada um dos agricultores anual, com base em dados que são fornecidos naquele caso eles trabalham também com uma universidade, ou seja, a universidade faz os estudos, determina qual é que é, ou calcula qual é que é o limite de extração sustentável, ou seja, acima daquele limite não podem extrair água, e depois eles dividem a água, fazem a alocação da água para cada agricultor com base naquele valor, ou seja, não usam acima daquele valor para ter a certeza que conseguem que o aquífero se mantenha sustentável o mais tempo possível. Então, realizámos uma sessão conjunta com os colegas desta junta de regantes, trouxemos-los cá, ao Algarve, e nesse dia conseguimos que as pessoas que lá estavam a assistir, que estão connosco no projeto, nos dissessem quais é que eram as condições que achavam para o sucesso de uma associação deste género no aquífero Campina de Faro. E pronto, como se pode ver, a maior palavra foi a vontade, que era haver vontade, organização e cooperação. Com base nesta sessão, foi então montada toda uma estratégia por nós de apoio à criação de uma associação de utilizadores do Campina de Faro. Sabíamos que isto ia ser muito difícil porque, lá está, nunca foi feito em Portugal, era uma coisa completamente nova e estávamos a tirar um poder às instituições gestoras, porque ao mesmo tempo estávamos a abrir a gestão a outros stakeholders. Então, em julho de 2023, fizemos reuniões com as autoridades públicas regionais, mostramos a visão e as expectativas que os utilizadores tinham para algo deste género. Depois, em outubro de 2023, fizemos reuniões setoriais e partilha de experiências organizadas por nós, em que foi discutido como é que isto poderia ser feito e operacionalizado, que era uma parte muito importante e que estava a faltar. E depois, em dezembro de 2023, estava previsto uma sessão conjunta para a apresentação de uma proposta para que depois pudéssemos ir, então, neste caso, à APA, que é quem tem a gestão das águas subterrâneas, e para lhes mostrar qual é que seria a estrutura e o funcionamento da associação para assim termos o apoio deles. Infelizmente, esta sessão não conseguimos fazer porque, nesta altura, a parte do subsistema de Faro, não conseguimos ter o apoio dos utilizadores do subsistema de Faro. Então, ficámos só com o subsistema de Val do Lobo. Depois, então, e porquê é que nós decidimos fazer, nós, os stakeholders que estão connosco no projeto, acharam que era importante agora a associação de utilizadores, porque nós tínhamos que dizer isto quando fôssemos às entidades gestoras propor um modelo, e na opinião deles estavam criadas as condições para um processo inovador, um processo piloto para a gestão participativa do aquífero. Ao mesmo tempo, o Algarve está numa situação de seca extrema e severa, principalmente este aquífero que está em subexploração, estando já parcialmente salinizado. Os utilizadores, conscientes da situação e abertos a novas soluções, estão dispostos a integrar uma solução conjunta de uma gestão sustentável da água. A APA e a antiga Direção Regional, que entretanto agora já está na CCDR, revelaram um comprometimento com a solução associativa e disseram que apoiavam esta solução. E a Universidade, através do e-Groundwater e outras potenciais parcerias, claro, iríamos apoiar a associação com o conhecimento e com soluções que podíamos dar e com o conhecimento a nível da parte da monitorização. Pronto, isto depois são a lei que nós temos, que permite, não é que permite, é que abre uma frecha para que possa ser feito algo do género em Portugal, que é
a ARH, neste caso agora a APA, pode delegar competências para a gestão, desde que os utilizadores que entregam à associação demonstrem capacidade de gestão dos respectivos títulos. Mas, no entanto, para que a administração apoiasse realmente esta associação, nós tínhamos que demonstrar a qualidade do processo, o comprometimento dos envolvidos e que é uma situação de justiça e eficiência das medidas para a gestão sustentável da água, ou seja, ia ser mais justo e mais eficiente esta gestão da água. Depois, então, chegámos a outubro de 2023 e aqui temos as reuniões operacionais, ou seja, foi aqui que juntámos os utilizadores e dissemos, ok, vamos estabelecer um plano, operacionalizar e vamos para a frente com como é que vamos fazer isto. Eles estavam todos muito entusiasmados e muito carentes porque aqui os 6 meses que nós sublinhámos, aqui a cor de laranja, foi o que eles acharam que ia demorar até terem a associação formada. Ou seja, eles achavam que em 6 meses íamos conseguir ter tudo pronto e a associação já estava formada. Infelizmente, não foi possível, não é? Porque existem N barreiras, mas culminou há bem pouco tempo, no dia 4 de novembro, conseguimos assinar pela primeira vez em Portugal um acordo de colaboração para a proteção e utilização do subsistema de Val de Lobo no aquífero de Campina de Faro. Conseguimos ter a assinatura de praticamente 50 pessoas que representam diversas instituições. Temos os utilizadores da agricultura, temos os utilizadores do turismo, temos as entidades gestoras, temos as ONGs, temos a Universidade do Algarve, o ISEG, a Universidade de Lisboa, que também estava connosco no projeto, e temos o LNEG, o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, ou seja, todas estas entidades assinaram este protocolo. E foi o primeiro passo para que então se possa realmente passar a efetivar a parte da associação. Aqui as universidades e o LNEG vamos ter um papel mais consultivo, ok? Nós não vamos fazer parte, porque nós não somos utilizadores, nem entidades gestoras, nem ONGs, então o nosso papel aqui vai ser um papel consultivo, em que obviamente vamos dar todo o apoio a nível de conhecimento e de cálculos, de limites, etc. Então, pela primeira vez, é um projeto coletivo de utilizadores e gestores do aquífero Campina de Faro, com o apoio da sociedade civil e da universidade, que se espera vir então a tornar um exemplo de gestão participativa da água subterrânea noutros aquíferos no Algarve, porque entretanto nós já fomos contactados por outras associações de outros aquíferos, como por exemplo o Coença Silves, para tentar ver se é possível fazer também um sistema parecido com este para o Coença Silves. E também noutros aquíferos, não só aqui na região, outros aquíferos que estejam com problemas, que possa ser. É claro que para nós este dia foi um dia muito bom, porque foi o culminar de 4 anos de trabalho em que muitas vezes achámos que não ia ser possível chegar sequer a haver um acordo entre as partes, porque conseguir juntar na mesma sala turismo, agricultura, entidades gestoras que têm ação direta sobre, por exemplo, no caso da Direção Regional da Agricultura, tem ação direta sobre os agricultores, sempre foi muito difícil, mas nós conseguimos, neste dia, estávamos todos ali e assinámos o protocolo e pronto, e agora vamos passar então à parte de efetivar então a associação, que é o próximo passo, em princípio no início do ano, claro que não foi em 6 meses, mas pronto, foi num ano e qualquer coisa e vamos esperar que consigamos ir para a frente. E pronto, muito obrigada. Era isto que eu tinha para vos apresentar e agora, claro, por favor, completamente disponível se quiserem perguntar. Cláudia tem a mão no ar. Já agora, só antes da Cláudia falar, só ia dizer que a Fátima Barata tinha colocado aqui no chat, não sei se viu, Vânia, a questão se confirmar se o website do projeto é este que ela aqui colocou. Eu cliquei no link e pareceu-me que sim. Sim, mas ele ainda está. Eu vou ver só, deixa-me só ver. Do projeto é este mesmo, sim. Ok. Cláudia, se quiser já pode. Ok, força. É rapidinho, tá? Eu levantei, mas era bater palmas para a apresentação da Vânia. Mas já que me deram o microfone, uma pergunta bem básica, assim. Por que vocês não trabalham com bacia hidrográfica?
Pois, porque a bacia hidrográfica ia-nos dar. Este é um projeto piloto, então tinha que ser um projeto para. Ele acabou por ser 4 anos por causa da pandemia, que tivemos mais um ano, mas era um projeto só de 3 anos, então tínhamos que conseguir fazer algo mais reduzido. Claro que Apresentar a bacia resultados. hidrográfica era o que nós queríamos e ansiávamos Pois conseguir, é, mas é muito complicado, não tinha, era impossível em 3 anos conseguir fazer isto que nós fizemos para aqui para o aquífero. Agora, a nossa esperança, e como estamos a trabalhar diretamente com as entidades regulamentadoras e gestoras, é que haja hipótese de alargar tudo o que está a ser feito à bacia hidrográfica e tá bem, depois à região e etc. Mas foi só tá mesmo bem. por isso, tinha que ser um projeto que Pelo nós pouco tempo conseguíssemos que fazer em vocês 3 anos, fizeram. sim. Entendi, tá bom, tá bom. Obrigada. De nada. Fátima, força. Obrigada. Não estamos a conseguir ouvir. Conseguem ouvir-me se eu falar mais alto? Sim, Sim. depois consegues perceber, sim. Então, o microfone tem qualquer coisa que nós ainda não conseguimos identificar. Ahm, eu queria pedir se vamos ter acesso a este documento. Se vamos ter acesso, desculpe, Fátima, não Este percebi. documento, a esta apresentação. Sim, sim, sim. Ela está a ser gravada e eu posso enviar por PDF. Obrigada. E, portanto, havia ali na parte da ciência cidadã, percebi que havia outro website que não o conseguia encontrar. Aquela plataforma, ela ainda não está disponível, porque ainda estamos a trabalhar nela e só começámos quando já tínhamos os dados todos recolhidos. Por isso ainda é possível que demore uns 3, 4 meses a estar disponível. Ok? Quando estiver disponível, se nos puderem facultar para nós podermos acompanhar Claro, claro que sim. como acontece. E depois queria partilhar uma preocupação que é, nós tivemos agora recentemente aqui no Conselho de Setúbal a discussão do Plano Municipal de Ação Climática. E uma das coisas que me saltou à vista na proposta que foi discutida, que o plano foi dividido em vários eixos operacionais e para mim seria evidente que a água seria um eixo operacional, mas para minha surpresa a água foi posta na parte da economia circular e só tem 2 pontos. O plano foi preparado sob a premissa de que tinha que ter medidas muito execuíveis e muito execuíveis só, o mais possível só sob a responsabilidade da Câmara, para não estar sempre que envolve parcerias é mais complicado, e portanto é um plano pensado o que é que nós podemos fazer na Câmara em termos de adaptação às questões climáticas. Eu fiquei muito apreensiva com a questão da água ter tão pouca representação. Será que realmente as câmaras têm um papel tão pequenino na gestão da água? Não se possa fazer mais do que o que eles propuseram foi uma gestão das perdas, né? E um plano de água, mas relacionado muito com os consumos. E eu estou muito preocupada também com o que é que se passa com os aquíferos aqui e, portanto, queria perceber se não poderíamos criar algo assim parecido com esta associação localmente também para a gestão da água e por onde é que poderíamos participar. Pois, Fátima, olha, em relação aos planos de ação climática, eles estão a ser feitos pelos municípios, exato. Nós aqui também já, os nossos municípios, primeiro tivemos o município do Alegre, foi o primeiro que começou a fazer, e esse é um problema dos planos de ação, é que como estão a ser feitos pelos municípios e muito baseados nos municípios, realmente a intervenção que os municípios podem ter na parte da água é muito limitada. E o que a Fátima está a referir que aconteceu aí é também o que nós vimos aqui, é que a parte da água está... por acaso eu penso que no Dualé tem uma parte destacada para a água, mas pronto, mas prende-se muito com a parte de diminuir os consumos, aumentar a eficiência, mas sempre do ponto de vista do utilizador, da utilização, ou seja, a Câmara também se está a pôr no lugar de consumidor e então está a tentar arranjar soluções que têm o seu valor, obviamente, valiosas para poupança de água, mas sempre lá está, na ótica do utilizador e não na parte do gestor.
E tem a ver com isso realmente. As câmaras têm um poder limitado. Porque as câmaras depois estão mais na parte de distribuição da água, não é? Às populações, a fazer essa parte e por isso estão preocupados então com as perdas do sistema de distribuição, muito bem, mas depois a parte do aquífero realmente, a verdade é que eles também não têm muita intervenção. Essa parte é mesmo do pluro depois da APA e pronto, e então acaba por ser algo limitante. Aqui temos a mesma situação. Depois, aplicar um projeto destes, pronto, a parte mesmo, eu acho que neste momento, depois de tudo que nós já partimos pedra, como costumamos dizer, acho que a primeira parte é mesmo, e a parte mais importante, que é mesmo conseguir juntar as pessoas todas. É mesmo mostrar a todos os setores envolvidos da necessidade de fazermos estas ações participativas e conjuntas, que não pode ser um setor independente do outro, porque assim não vamos conseguir chegar lá. E isto é a parte mais complicada, é mesmo conseguir arranjar pessoas que estejam realmente comprometidas com a solução, com o projeto, com a ideia e juntá-los todos e tentar ver se conseguimos chegar a um fio condutor em que todos tenham. Aqui facilitou quando percebemos que todos os setores achavam que se a água subterrânea fosse gerida pelos utilizadores e não só pelas entidades gestoras, iria melhorar a parte da gestão. Pronto, então é isso que nós nos agarramos. Ok, então se todos acham isto, nós vamos agarrar nisto e é assim que os vamos conseguir sentar todos à mesma mesa. Foi um pouco por aqui. Mas obviamente, Fátima, se quiserem, entrem em contacto, têm aí o meu e-mail, esteja à vontade, e se quiserem pensar em algo do género, estamos completamente disponíveis para ajudar. Muito obrigada. Obrigada. Estive aqui com outras pessoas, localmente, com outras entidades. Ana Fernandes, passo-lhe a palavra. Obrigada, Tânia. Gostei imenso da apresentação, é sempre bom saber que a água move montanhas, portanto Obrigada. é uma coisa interessante. Agora, o que eu pergunto é, como disse, o projeto tem a duração de 3 anos, e depois? Pois, esse é sempre o problema destes projetos de investigação, não é? Pronto, o que é que nós definimos? Entretanto, o projeto já acabou e esta assinatura do protocolo já foi fora do projeto. E para nós era muito importante conseguirmos esta assinatura deste protocolo, porque o protocolo nós não podemos divulgar ainda, mas eu posso falar em linhas gerais. No protocolo existe mesmo um comprometimento das entidades gestoras e dos municípios em contribuir, seja financeiramente, seja com apoio, para a continuação do projeto, para a continuação da associação, de existirem mais estudos para serem realizados, para ter um conhecimento ainda maior do aquífero, etc. Tudo isso está neste protocolo, por isso é que era tão importante esta assinatura ser feita ainda com o projeto a decorrer, porque o projeto acabou em outubro, só conseguimos a 4 de novembro, mas pronto, ainda conseguimos que isto fosse, porque esse protocolo tem mesmo esse comprometimento, não é só um protocolo a dizer, nós concordamos ou apoiamos, não, tem mesmo um comprometimento das instituições em apoiar a associação e a formação da associação. Da nossa parte, enquanto investigadores, nós já nos candidatámos a mais 2 financiamentos para dar continuidade a este projeto, porque pronto, nós na parte de investigação, infelizmente, não temos outra maneira a não ser, dependemos de financiamentos, sejam eles públicos ou às vezes de instituições privadas, mas pronto, é a maneira que nós temos a ir tentando candidatar-nos e já temos 2 propostas em análise para a continuação deste projeto. Mas lá está, o que nós queríamos mesmo e o que nós achávamos que ia dar sustentabilidade e ter sustentabilidade a longo prazo para este projeto era mesmo esta assinatura do protocolo que conseguimos, porque existe esse comprometimento de todas as partes, que esperemos que seja levado a cabo. E outra pergunta que eu queria fazer é qual o impacto que acha que está a ter este projeto
a nível da própria academia. Uma das coisas que eu tenho muita tristeza em dizer é que muitos dos intervenientes, digo, os parceiros da academia, os professores, os trabalhadores e os alunos, normalmente estão muito além daquilo que os projetos têm, ou seja, não os conhecem, não se envolvem, e, pronto, e não fazem parte depois da resolução destes problemas que são transversais à sociedade. Há alguma forma que vocês têm de divulgar e consciencializar a vossa academia para a importância que estes projetos têm e terão na vida futura deles? Sim, quer dizer, eu concordo consigo, muitas vezes nós não conseguimos fazer essa parte, é complicado de conseguir. Aliás, eu posso dar um exemplo, porque aconteceu aqui, nós tentámos ter mais colegas da parte da hidrologia connosco, porque eu sou engenheira do ambiente, a minha área não é propriamente hidrologia, embora trabalhe já há 16 anos na parte da água, mas e tentámos ter colegas da parte da hidrologia convidados para entrar no projeto que não quiseram. Relativamente depois aos alunos, nós tentámos incluir o máximo de alunos possível no nosso projeto através dos mestrandos. Tivemos à volta, aqui em Portugal, tivemos à volta de 21 alunos incluídos neste projeto, entre a Universidade do Algarve e o ISEG, que também fez parte da nossa equipa. E depois nos outros países, por exemplo em Espanha, conseguiram muitos mais, em Valência, conseguiram muitos mais alunos, eu penso que foi à volta de 40 e qualquer coisa alunos que estiveram envolvidos diretamente no projeto, ou seja, a fazerem pequenas partes para as teses de mestrado, 2 no nosso caso foi para as teses de doutoramento, que estiveram envolvidos no projeto. Depois, também o ano passado tivemos a possibilidade de ir até à Universidade de Évora apresentar o projeto, e daí não só conseguimos também mais uns alunos para fazer algo, começar pelo menos a estudar os aquíferos na zona do Alentejo, como também conseguimos 2 ONGs que nos contactaram diretamente por causa de um problema em Montemor, relativamente também à água, e ouvirem falar do projeto e assistirem à apresentação, pronto, estão já a desenvolver esforços para conseguir algo semelhante, seja pelo menos equacionado com o município de Montemor. Só uma última coisa, Sim. só a título de conclusão, Claro. é que da minha sensibilidade, eu sou uma voluntária do planeta, não sou mais do que isso, mas as questões da água estão intrinsecamente ligadas à minha própria pessoa, e o que eu sinto é que somos muito pouco para um trabalho que é de muitos. E se não conseguirmos mobilizar mais pessoas no sentido de perceber que a fonte, apesar de ser, como disse muito bem, portanto, a quantidade de água não desapareceu, não desaparece, mas a forma como nós a utilizamos faz com que não tenha a qualidade que nós necessitamos para continuar a ter qualidade de vida, porque aquilo que nos deu a longevidade que temos hoje foi verdadeiramente melhorar a qualidade da água. E estamos a comprometer, de uma forma se calhar irremediável, uma coisa que já foi um investimento tão grande na nossa longevidade. Mas o que me dá a impressão é que as pessoas, e eu volto a falar na academia, porque eu vou muitas vezes ao Politécnico e à Universidade tentar sensibilizar os jovens que lá estão para as questões ligadas ao planeta, não só à água, mas à água principalmente, e o que eu sinto é que não querem saber, porque eles chegam a casa, abrem a torneira, têm lá água, e portanto há um divórcio total entre o que se faz na investigação e na implementação destes projetos e depois o impacto que tem na realidade, no dia-a-dia das pessoas, porque as pessoas não estão lá. E por isso é que eu perguntei, eu gostava imenso de ver estes trabalhos todos, eu também trabalhei na investigação, o dinheiro é muito, não é muito, mas é muito dinheiro na mesma, não sendo muito para o projeto, mas é muito dinheiro na mesma se depois o retorno não for verdadeiramente transversal dentro da academia. Portanto, todos os professores, todos os alunos, todos deviam estar envolvidos num projeto desta dimensão, porque este projeto pode ser replicado no país e em todas as zonas onde acontecem situações, como nós sabemos,
de escassez de água ou de contaminação de água, que cada vez tem mais fontes de contaminação existentes. Pronto, era só para. É uma preocupação muito grande. Sim, mas eu concordo consigo, Ana. E também, e é verdade, e eu sei, durante muito tempo a academia esteve muito virada para ela própria. E eu, estando aqui dentro, sei bem disso. E foi culpa nossa, obviamente, nossa, de todos os investigadores e professores que estavam muito virados para aquilo que estavam a fazer, muito virados, centrados na sua investigação, e depois havia uma dificuldade em transmitir o que nós fazíamos aqui em termos de investigação para o resto das pessoas. E durante muito tempo isso aconteceu. Agora já está a melhorar, pelo menos eu sinto e vejo também pelos meus colegas. Tentamos fazer cursos de comunicação de ciência, etc., especializações para também nos permitir comunicar melhor o que fazemos, mas durante muito tempo também é verdade que estava tudo muito fechado no seu mundo e pronto, e aí culpa nossa, claro. Mas sim, eu também acho que deviam estar todos incluídos em algo deste género para se conseguir realmente replicar. Já agora dizer que a Ana é uma guardiã da Serra da Estrela que tem um projeto chamado Guarda-Gotas, portanto, ela é uma guardiã da água. Ok, muito bem, muito Não sei prazer. se ela quer partilhar só um bocadinho o que faz já agora, já que estamos a falar da água. É assim, o guarda-gotas não apesar do nome ter diretamente a ver com a água, o objetivo principal é guardar os recursos a todos os níveis. Portanto, no próximo sábado vai iniciar a Semana Europeia dos Resíduos. Este ano tem sob tema os biorresíduos, e para mim um biorresíduo é um consumidor de água. Portanto, se eu conseguir influenciar de forma a que as pessoas reduzam o seu consumo, já estamos a proteger a água. Portanto, no fundo o que eu faço no dia a dia é ações de sensibilização, faço plugging todos os dias, portanto, todos os dias apanho lixo, todos os dias falo com pessoas para reduzirem os seus consumos, faço a explicação das faturas do serviço, seja, por exemplo, a fatura da água, mas a fatura das compras do supermercado também. Às vezes as pessoas dizem que eu sou uma chata, pois então sou uma guarda-gota chata. Porque tento e vou aos politécnicos, quando assim me deixam, só que não é fácil arranjar financiamento para estas ações, eu continuo a fazê-las voluntariamente, mas pronto, o que eu faço nessa área é especificamente sensibilizar, e agora estou a tentar lançar também potencialmente uma plataforma, estou a fazer o levantamento das fontes, com a origem das suas nascentes, ver se arranja algum parceiro académico para fazer a análise da nascente e da fonte, para ver se há algum foco de contaminação entre a nascente e a fonte, e depois caracterizar a fonte, desde o estado da arte ao facto da fonte ter ou não água todos os meses, com uma sinalização de cores. Imagina, a fonte está a deitar água 12 meses por ano, ok, tem 12 listas azuis. Só está a deitar água 6 meses por ano, tem 6 listas azuis. Portanto, classificar a fonte do ponto de vista da forma como ela dispensa a água para nós utilizarmos, e criar também o envolvimento social, porque toda a gente tem alguma história com fontes. E aqui na aldeia onde eu vivo há várias histórias ligadas às fontes, e aqui nas aldeias da Serra da Estrela há muitas histórias ligadas às fontes, há poemas, há cantigas, há namoros, há, enfim, muitas coisas, infelizmente até mortes, mas também são histórias, e era a tentar fazer um levantamento do património imaterial, que é o hídrico e o social, ligado à fonte e à sua envolvência, e depois perceber para onde é que vai essa água e porque é que não é aproveitada de formas mais eficazes, uma vez que nós aqui na Serra padecemos tanto do mal dos incêndios no verão. A água das fontes, a maior parte dela vai-se embora, simplesmente. Nós não a conseguimos proteger, e numa zona de altitude devíamos proteger melhor a água para a utilizar quando a necessitamos em alturas de maior seca. E é o guarda-gota. Muito interessante. Eu tenho que dizer que gosto muito da Serra da Estrela, porque o meu marido é da Guarda e então é um sítio que eu gosto muito e vou muitas vezes e parece-me muito bem.
Só queria acrescentar, já que há bocado falámos da continuação do projeto, que, por exemplo, no caso do projeto de Ciência Cidadã, esse projeto vai continuar. Ainda não temos, também estamos a tentar ter financiamento para ele, ainda não temos financiamento para ele, portanto esse está a ser feito um bocadinho, pronto, para o bono, é o que é, estamos a fazer com as coisas que temos, conseguimos ter então as 7 escolas a ajudar-nos nisto, e então esse projeto vai estar a continuar, e esse não tem, pelo menos essa parte da ciência cidadã e todas as ações de capacitação e de informação que nós fazemos com os alunos do 7º e do 8º ano, esse vai continuar e já estamos, cada vez temos mais escolas, aliás, nós tínhamos mais escolas que queriam entrar no programa, simplesmente não temos capacidade, porque neste momento sou eu e uma colega que estamos a fazer essa parte, não temos capacidade entre dar aulas, fazer outra investigação, etc., não temos capacidade para ter mais do que estas 7 escolas, mas pelo menos estas 7 asseguramos que vamos continuar e já está incluído mesmo no plano de estudo, que facilita também um bocadinho a continuidade deste programa. Por acaso ia perguntar exatamente a dimensão da equipa, mesmo aquela parte da monitorização que vocês, que a Vânia disse que faziam, os pontos que monitorizavam eram a monitorização quinzenal ou mensal. Para fazer isso, é preciso muita gente, porque pareceu-me que eram bastantes pontos. A equipa, da vossa parte, fora aqueles que eram as escolas, não é? Quantas pessoas é que tinham envolvidas a fazer a monitorização? A monitorização éramos 3 pessoas a fazer. Depois, de vez em quando, tínhamos alunos que iam connosco, lá está, os alunos que estavam a fazer as teses de mestrado, mas da equipa, a fazer sempre, éramos só 3. Ok, pois, porque isso é um trabalho bem, que exige bastante tempo, porque eu não sei quantos pontos eram, já não me recordo, mas eram. Sim, nós, a maior campanha que fizemos, porque nem sempre conseguimos fazer, mas a maior de todas eram 120 pontos. E normalmente tínhamos que fazer os 120 pontos em 3 dias, 3 pessoas. Ok, pois, Era pois. assim um bocadinho, pronto, era um bocadinho, realmente era mais difícil. Sim, sim, não, é isso, fazer assim a monitorização mais regular, em termos de recursos humanos, exige Sim. algum esforço, sim. Pronto, agora nós também conseguimos, lá está, como estamos a trabalhar como a APA sempre acompanhou, não estava no projeto, mas acompanhou diretamente o projeto, quando foi agora a partir do PRR, nós também, em conversas com eles conseguiram comprar uma série de medidores que vão instalar com telemetria numa série de furos que fazem parte, não são aqueles todos, porque só podem pôr dentro dos que fazem parte da rede nacional, não é? Da oficial, mas pelo menos esses vão começar a ser monitorizados por telemetria, portanto vamos ter muitos mais dados a partir de agora, de pelo menos à volta de 55 pontos. Isso quer dizer que são, portanto, mecanismos que estão lá permanentemente e que Sim, permitem a exatamente, leitura. sim. Ok, ok. São sondas que estão lá instaladas e que então vão ter a leitura por telemetria, o que já vai facilitar imenso ter acesso a dados de forma muito regular. Pois, exatamente, sim, porque ter que ir lá diretamente aos locais fazer medição sim, é um esforço Sim, grande. e mesmo financeiro também é um esforço muito, muito grande. Claro, claro. Cláudia, força. Rapidinho também, essas medidas que vocês estão falando agora é do quê? Estas monitorizações, estamos a falar de níveis e de condutividade, pH, e depois a de nitratos é feita de 2 em 2 meses. Mas estas automáticas é do nível da água, para perceber se há rebaixamento do nível, e do pH e da condutividade. E Tem furos que vocês têm mapeados e que sabem quem são os donos. Sim, 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 claro. Por que que os donos não passam esses dados para vocês? Eles não têm propriamente equipamento para fazer estas medições. Os grandes utilizadores que já têm estes equipamentos Peraí. instalados, A sim, medição é o quanto desceu o poço, a água no poço. sim. Precisa de equipamento muito complexo? Sim, é uma sonda. Quer dizer, nós fizemos aquelas para os alunos para eles poderem usar, mas aquelas não são propriamente sensíveis. Nós precisamos de um piezómetro, que é uma sonda, Eu sei. pronto.
Mas os grandes utilizadores que têm que o fazer, esses partilham connosco os dados, não há Uhum. problema. Esses donos de furos, eles não são agricultores? Sim, sim, Não. sim. Pertencem a uma associação de agricultores? Nem todos. Nós temos alguns, temos, pronto, ok, temos a maior parte pertence a uma cooperativa, mas depois temos muito pequenos agricultores que têm áreas muito, muito, muito pequeninas. E são muitos. Sim. Eu pensei se a associação ou cooperativa poderia ficar responsável por um desses equipamentos e eles mesmos informarem vocês dessas. Eles fazem esse percurso para vocês não terem que gastar combustível nem tempo e enviam esses dados para vocês. É uma Sim, economia, né? a ideia da associação é mesmo isso. É, por exemplo, estando a associação formada, é ver essa hipótese. Ou seja, como eles vão estar todos na associação, a associação ter vários instrumentos desses e depois os agricultores, todos os utilizadores poderem usar, medir e depois darem-nos os dados. Entendi. É, porque é didático, né? Se Sim, claro. a pessoa mede todos os meses. Neste mês eu consumi, baixou bastante, eu consumi bastante. Pode ser que no próximo mês eu não tenha. Então não é só Sim, para produzir artigo, né? E para vocês terem claro. também. Sim, sim, sim. É uma forma também educativa Sim, de as sim. pessoas verem que tiraram e não foi reposto. Claro, é mesmo essa é mesmo a ideia, é mesmo mostrar, lá está, que estão a tirar demais, porque não estão a conseguir repor e todos os meses tirarem demais, vai chegar a um limite em que já não vão conseguir tirar nada. E A tem uma ideia é mesmo estação, mostrar isso. e vocês têm uma estação meteorológica simples nesses lugares também? Para a pessoa Sim, nós saber quando temos, chove. sim, Instalaram. sim, nós temos estações meteorológicas que não são da universidade, claro, mas são estações meteorológicas que estão instaladas pela Direção Regional da Agricultura mas isso os agricultores têm todos acesso a esses Ah, bom, dados. bom. Sim, Aos dados, mas aos eles dados. veem enquanto chove. Sim, a Direção Regional da Veem o Agricultura, potinho da água. pois essa parte eu não sei, mas a Direção Regional da Agricultura passa-lhes esses dados da estação meteorológica. Só que Tá, lá está, é. passa aos agricultores que solicitarem receber essa informação, não é? Os que não solicitarem não vão receber. Uhum. O sociólogo que trabalha com você deve ter bastante formação em psicologia do comportamento. Nós somos uma espécie extremamente visual Sim. e reagimos muito à escassez. Então, quando eu vejo na minha propriedade o copinho que está lá, um copinho, não é nada Sim, 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 tecnológico. sim. O copinho. Sim. Quando eu vejo o copinho cheio, eu esfrego as mãos de contente. Se eu vejo o copinho vazio, eu sei que eu tô com um problema. Então, talvez a gente possa simplificar dependendo do nosso público, né? Ivânia, desculpe eu Sim. ser chata, como Não, não é a nada, nossa amiga nada. Ana Fernandes. Somos duas chatas nessa reunião. Não sei se você Não. assiste filme, não sei se você assiste filme indiano, ou se vocês assistem filme indiano. Tem um filme indiano que eu me divirto muito, que chama Os Três Idiotas. Eu vou contar bem rapidinho, porque tem uma hora lá em que o artista principal é aluno universitário e ele está numa aula lá que o professor explica como precisaram de conseguir financiamento e desenvolver ciência para poder usar caneta numa nave espacial, porque sabemos como é que é o problema da tinta numa caneta num lugar com ausência de gravidade, certo? Sim, Então, sim, toda sim. uma problemática, uma complexidade, um envolvimento intelectual gigantesco. Aí um dos três idiotas pergunta: por que não usaram um lápis? Exatamente, sim. Eu vivi fora de Portugal 20 anos, tá? 10 anos eu morei no semiárido. Eu sei o que é não ter água da torneira. E eu vejo que é esse o caminho aqui. Sim. Aqui ainda é mais estranho porque, por exemplo, aqui no Algarve, não há muito tempo, durante o verão, não havia água a sair da torneira e não foi assim há muitos anos. Portanto, era de esperar que ainda houvesse uma recordação bastante nítida do que acontecia há 15, 16 anos atrás. Mas
perdeu-se. Isso é outra coisa. Não podemos contar com a memória dos outros. Exato, Infelizmente. O ser humano é muito mais complexo, tem muito mais camadas do que qualquer mapa exatamente, que a gente faça. Infelizmente. exatamente. Vânia, ó, parabéns. Desculpa, eu falo mais. Ah, Parabéns não, pelo Cláudia, à trabalho de vontade, muito vocês e obrigada. obrigada mesmo. Desejo sucesso e consigam financiamento para continuar o trabalho, porque é muito necessário mesmo. Tá Muito bom? Parabéns. obrigada. Imagina. Tenho aqui no chat só aqui duas questões da Sofia Mendes, mas agora ia só dizer também, assim, só por provocação, que o problema é que quando há risco de faltar na torneira, depois as soluções que se inventam são de ir buscar água onde há muita. Portanto, não é resolver o problema no local, é ok, com a tecnologia nós conseguimos trazer água onde ainda há. Portanto, e é pena É. que seja esse o caminho que se escolha em primeiro lugar. Mas Sim, eu por acaso pronto, neste projeto, a outra parte que está por trás ainda deste projeto é porque nós estamos a tentar desenvolver aqui para esta zona, pelo menos lá está como um piloto, uma série de alternativas que não são. Obviamente que temos a tecnologia e eu lá está, a minha formação é de engenharia, portanto eu adoro tecnologia, eu acho que a tecnologia é fantástica quando nos ajuda, obviamente, a conseguir chegar ao que nós precisamos. Mas há uma série de soluções que podíamos colocar aqui em marcha, nestas áreas, principalmente, que não são baseadas em tecnologia, que são, lá está, baseadas na natureza, e nós estamos então a tentar criar uma gestão sustentável integrada, não só para a água subterrânea, para a água mesmo aqui nesta zona, com uma série de soluções que não envolve, lá está, ir buscar água onde temos muita. Envolve, por exemplo, reutilizar toda a água residual tratada, que pode ser, nós aqui no Algarve, como as nossas estações de tratamento de águas residuais são relativamente recentes, elas têm tratamentos muito, muito bons, portanto a água sai com uma qualidade muito, muito elevada e que poderia ser utilizada noutros fins não potáveis. Por exemplo, e então nós estamos a tentar, como outras coisas, por exemplo, nós também temos a sorte da Universidade produzir muitos trabalhos científicos relativamente a conhecer bem o território, portanto sabemos quais é que são as zonas de infiltração máxima do aquífero, portanto sabemos que se nessas zonas nós conseguíssemos criar estruturas não fixas, que quando chove conseguissem reter a água um pouquinho mais ali naquelas zonas onde a infiltração é máxima, conseguimos recarregar os aquíferos muito mais rápido. Pronto, então temos uma série de soluções que estamos a pôr num plano, mas pronto, que é outra fase do projeto que esperemos, lá está, dar continuidade quando tivermos que... e a tecnologia que usamos é, por exemplo, esta de reter a água um pouquinho mais nas zonas de infiltração, é uma tecnologia que já existe do tempo dos romanos. Aqui no Barrocal, Algarvio, ainda se vê os montinhos de pedras que eles faziam para a água ficar ali retida um pouquinho mais de tempo. E pronto, e também ter vegetação que ajuda a fazer isso, vegetação nativa, em vez de tirarmos a vegetação nativa. Todas essas soluções que, se calhar, todas juntas e integradas, realmente alcançaríamos a gestão sustentável da água. exatamente, em vez de ajudar a torná-la escassa em sítios, noutros sítios, porque ela, não é, vamos esgotar, é aquela ideia de, ok, já não temos aqui, vamos buscar no outro e vamos esgotar no outro sítio também, e não faz sentido, Não mas faz, até porque lá está, há muita água, porque lá está, temos aquela a autoestrada da água, não é? Que tanto se tem falado, do norte ao sim, sul do sim, país. é uma das, sim, das Pronto, ideias. só para dar um exemplo, e pronto, e claro, nós não podemos. A água, existe muita água no norte, porque o ecossistema do norte é completamente diferente do nosso ecossistema aqui do sul e precisa, para se manter, daquela água toda. Aquela ideia que a água depois vai toda parada ao mar e que se perde para o mar também não é assim, porque senão não temos. Acaba o transporte sedimentar e deixamos de ter praias que toda a gente gosta e zona costeira. Pronto, mas Sim, sim, sim. há sempre umas ideias mais complicadas. É. Então, aqui a Sofia tinha aqui a questão, e Sim. toxinas barra poluição, fazem medições a isso? E depois também essas medições são feitas a que corpos de água, rios, lagos ou poços? Desculpem, não estive aqui desde o início. Não faz mal. Pronto, então, relativamente aos contaminantes, o que nós estamos a fazer é, quando vamos fazer as monitorizações,
nós medimos sempre nitratos e nitritos, e isso nós medimos in situ. Se houver uma amostra de água que está acima do limite que pode existir, porque para os nitratos nós já temos regulamentação, pronto, se tiver uma amostra de água que nos dê que esteja acima, nós trazemos essa água para o laboratório e fazemos uma amostra mais complexa, para perceber se é realmente da agricultura ou se provém de uma fossa séptica, porque também pode ser, porque muitas vezes nós já detectámos sítios que tínhamos nitritos e então fomos ver e era de fossas sépticas e conseguimos perceber que havia uma ruptura ali numa fossa séptica da zona. E agora estamos a fazer fármacos, ou seja, também fizemos fármacos durante este projeto, também pela mesma questão, porque como os fármacos vão passar a ser regulamentados relativamente à sua remoção nas estações de tratamento de águas residuais, nós já começámos a fazer análises para perceber se existe então uma relação direta entre as quantidades que nós temos nos aquíferos, na água subterrânea, com o que é descarregado nas hectares. E também fazemos, lá está, e sempre se tivermos nitratos muito altos, depois fazemos outras fontes de poluição, analisamos outras fontes de poluição para tentar perceber, porque normalmente se tivermos nitratos altos, depois à partida vamos ter outras coisas, outros contaminantes que também vão estar altos, então fazemos uma bateria. E o que nós estamos a analisar, embora fosse água subterrânea, mas nós fizemos água subterrânea, águas pluviais, do sistema pluvial que depois é descarregado na Ria Formosa, nós recolhemos também aí. Fizemos águas superficiais nos rios que tinham intervenção direta do aquífero ou descargas das hectares, e fizemos também nas hectares, porque nós na Ria Formosa e na envolvência deste aquífero temos 5 estações de tratamento de águas residuais, então também fizemos análises nas estações de águas residuais. E aqui a Cláudia pergunta: e captação de água da chuva? Ou seja, aqui devia estar a falar nas soluções com base na natureza que estava a referir, não é? Pronto, que será mais uma solução. E já agora coloco as duas perguntas que aqui estão. A Augusta diz que também não esteve desde o início e pergunta se tem algum trabalho ou projeto com as águas cinzentas. Com as águas cinzentas, por acaso tenho, mas não é relacionado com este, mas é um projeto que nós estamos a desenvolver na Colatra, faz parte de um projeto que é a Colatra 2030. A Colatra é uma ilha barreira aqui da Ria Formosa, e em que o projeto de Colatra 2030 é para tentar tornar uma comunidade sustentável. Começou por ser sustentável a nível energético, mas já passámos para a parte da água e para a parte do sistema de recolha de lixo, etc. Portanto, na parte da água, nós vamos usar a ilha como um laboratório vivo, e então vamos aplicar uma série destas soluções que nós temos estado aqui a falar na ilha, porque a ilha neste momento é abastecida com água para beber através do Olhão, da zona mais perto do continente. E então, como a distância não é muito longa, existe uns tubos subaquáticos que levam a água potável para a ilha e que ao mesmo tempo trazem o esgoto para ser tratado nas hectares. Pronto, e isto tem um dispêndio a nível energético brutal, e também a nível económico, claro, é muito caro. Então a nossa ideia é tornar a ilha um bocadinho mais suficiente em termos de água. Então um dos projetos que nós temos é mesmo esse, é reciclar a água cinzenta de todos os sítios que seja possível, das casas, dos restaurantes, etc., e reciclá-los na ilha, ou seja, tratar na ilha para que depois sejam usados na ilha para fins não potáveis, claro. E então já percebemos que se conseguíssemos fazer isso, iríamos reduzir bastante não só a quantidade de água necessária potável, porque íamos diminuir a quantidade, porque iam usar para fins não potáveis, podiam usar a água que nós estamos a tratar, e ao mesmo tempo também íamos reduzir a carga de águas residuais que vêm para ser tratada. Pronto, aí nós estamos a desenvolver um sistema mesmo de tratamento para que as águas cinzentas possam ser reutilizadas e utilizadas na ilha. Ok, e aqui a questão da captação de águas da chuva também é sim. uma técnica que usem? É assim, essas vamos integrar todas no tal plano que eu estava a falar, que vem a surgir Nós já apresentámos várias dessas soluções, mesmo aqui à Câmara Municipal, porque
o sistema que nós apresentámos era mesmo esse, era um sistema é um sistema muito rudimentar, muito simples de canos à volta da ilha de Vala, à volta da cidade, da zona mais próxima da ria, porque nós temos o problema que inunda todos os anos, quando temos marés vivas, como por exemplo hoje, que está a chover imenso, e temos uma maré viva daqui a bocado, uma maré cheia viva daqui a pouco, é possível que haja alguns problemas ali na Baixa de Faro, e a ideia era essa, criar uns canais que ao mesmo tempo a água da chuva fica lá e depois pode ser reaproveitada, por exemplo, para rega, etc., para lavagens, o que for preciso, e ao mesmo tempo também ajuda a que não haja tantas inundações. Esse, por acaso, não faz parte do e-Groundwater, já era um projeto que nós tínhamos há mais tempo e que já apresentámos à Câmara de Faro, não teve propriamente muita adesão, mas pronto. Outra coisa que também estamos a fazer é nas zonas de serra, estamos a recuperar algumas cisternas que já existiam e que sempre existiram no Algarve, o aproveitamento da água da chuva, e então com algumas pessoas que quiseram participar também deste projeto, estamos a fazer a recuperação dessas cisternas num outro projeto. Excelente, excelente. Depois, porque com a facilidade no acesso à água, né, deixaram-se essas Exatamente. questões de lado, depois. Sim, algumas estão soterradas, que as pessoas depois, quando compraram, temos algumas pessoas que compraram as casas sem saber que elas existiam e quando foram fazer obras aperceberam-se que tinham o sistema, nem sabiam o que era, mas depois conseguiram perceber que era o sistema para as cisternas e então pronto, temos também um projeto para ajudar nessa recuperação. Excelente. Ok, tenho aqui mais comentários. Sofia, se quiser, não sei se consegue ligar o microfone, não. Prefere por escrito. Estou aqui a ver se encontro nas participantes. É mais fácil colocá-las vocês, mas pronto, eu vou ler o que a Sofia deixou aqui. Está em transporte público, ok. Então, ela dizia que isso era muito interessante. Conheço uma professora que está também a fazer medicações às águas dos riachos à volta do Rio Tejo, por causa da importância do rio em termos de diversidade e em termos de agricultura também. Mas uma questão que ela tem problemas é a questão que já foi falada aqui, os agricultores e a propriedade privada. Depois a Augusta perguntava, provavelmente relativamente às águas cinzentas, se esse tratamento, pressuponho, seria com maquinaria ou sistemas mais naturais. Bem, o sistema que nós temos, que estamos a tentar desenvolver na ilha o problema da ilha é que nós não temos espaço, por exemplo, para fazer uma wetland ou uma zona úmida, porque a ilha da Colatra é muito, muito pequenina. Então, o que nós estamos a tentar desenvolver é um filtro, um sistema de filtragem que seja modular, que possa ser transportado facilmente. Ele é construído, pelo menos o protótipo foi construído todo com material reciclado e o enchimento é um enchimento que é feito de resíduos orgânicos, ou seja, nós conseguimos arranjar uma maneira de transformar os resíduos orgânicos num meio filtrante e pronto, então o filtro é construído com esses resíduos, que são lixo praticamente, com esses resíduos orgânicos, é o enchimento. Pronto, e depois a ideia é que sejam módulos e dependendo do tamanho da casa ou se é uma associação, etc., ou seja, da quantidade de água a tratar, pode ser 2 módulos, um módulo, pronto, e a ideia é essa. Já agora dizer que ontem, na sessão pública de lançamento da segunda fase, da Rede Guardiãs, tivemos lá a Sílvia Padinha na nossa mesa redonda, é uma inspiração. Sim, a Sílvia, claro, a Sílvia, aliás, se não fosse a Sílvia, nós não conseguíamos que o projeto da Colatra 2030 tivesse o sucesso que está a ter e que tivesse ido para a frente. Ela continua connosco no projeto, aliás, a Associação de Moradores da Colatra é um grande impulsionador deste projeto e um grande apoiante, e se não fosse a Sílvia era tudo muito, muito mais complicado, de certeza. Sim, ela mobiliza tudo e todos, sim. Mobiliza a ilha inteira.
mobiliza a ilha inteira. Pois e ela ontem levou também, a propósito disso, de economia circular e de reutilização, ela levou ontem exemplos de algumas coisas que estão a fazer com as cascas da ostra, portanto, no sentido de, primeiro, de evitar os plásticos e depois de dar um uso, não é? Uma coisa que poderia ser de desperdício. Ela Ah, usa os tijolos? Os sim, tijolos. sim, Pronto, sim, é, sim, ok. sim, sim. Depois, a Sofia ainda diz aqui, também em termos de psicologia, os agricultores não acreditavam que a água estava poluída e não deixavam fa- medições que sejam feitas nas suas propriedades. Ok, depois aqui já é aqui uma troca de... aqui a Carla Sofia do Carmo. Pergunta se também desenvolvem projetos de injeção de água residuais ou pluviais em aquíferos. Nós tivemos uma colega que desenvolveu, aliás, a tese de doutoramento dela foi toda feita na reinjeção, na possibilidade de reinjetar água residual tratada nos aquíferos, mas em Portugal, primeiro em Portugal ainda não se pode fazer, porque não é permitido por lei fazer a recarga artificial de aquíferos, só pode haver recarga natural, e também o problema que se verificou é que o dispêndio energético para fazer a reinjeção da água residual tratada no aquífero é maior do que se nós, por exemplo, numa zona de um aquífero que é usado para a rega de campos de golfe, como é o caso do nosso aquífero, é melhor usar diretamente a água residual, melhor em termos energéticos e também, obviamente, depois em termos de custos. É mais eficaz usar a água residual diretamente para regar o campo de golfe, desde que tenha uma qualidade suficiente para isso, claro, e deixar o aquífero ir recarregando por ele próprio, que é o que está agora a acontecer nesta zona de Val de Lobo. Ali já temos neste momento há 3 campos de golfe e os hotéis, etc., que estão a regar com a água da estação da ETAR da Quinta do Lago. Portanto, eles neste momento não estão a retirar água do aquífero e nós continuamos a fazer medições, lá está, para tentar perceber se realmente vai começar a recuperar, quanto tempo é que vai demorar a recuperar e também a recuperação da parte da intrusão salina. Mas pronto, relativamente à reinjeção há esses 2 problemas. Um é porque em Portugal não é permitida a recarga artificial e outro é porque em termos energéticos é muito mais dispendioso do que reutilizar diretamente a água tratada da ETAR. Obrigada, Vânia. Eu diria que pelo avançar da hora, e eu sei que ainda haveria aqui muitas questões, portanto, foi um tema que deixou aqui as nossas guardiãs bastante entusiasmadas e inquietas, se calhar mais inquietas do que entusiasmadas, não é? Inquietas, porque é um tema que preocupa de facto, mas também dá esperança o trabalho que vocês estão a fazer. Muitos parabéns por todas essas iniciativas, porque de facto precisamos mesmo deste trabalho, não é? Para balançar um bocadinho as outras ideias que nos parece que não são muito sustentáveis até a médio prazo, já, da maneira como os recursos, não é? Se esgotam neste momento, se calhar nem é a longo prazo. E muito obrigada por disponibilizar este tempo, que eu sei que toda a gente pronto, tem imensas coisas em mãos, portanto, o tempo também é escasso, é um recurso escasso, mas obrigada porque acho que foi muito inspirador e vamos todas aqui muito mais ricas e com mais conhecimento e olhar de uma forma diferente, não é, para este problema e acho que de uma forma também esperançosa. Vamos olhar para a questão da água de uma forma mais esperançosa. Eu é que Obrigada. agradeço, Tânia, eu é que agradeço pela oportunidade, claro, porque pronto, para mim é sempre um prazer poder falar daquilo que faço e também queria deixar aqui, pronto, no nosso caso aqui no Algarve, eu não sei se sabem esta ideia, mas nós já estamos a usar a água do próximo ano, ou seja, nós neste momento estamos numa tal situação de escassez que nós já estamos a usar a água que era suposto só usarmos em abril do ano que vem. Pronto, porque no verão gastou-se muito mais do que a estimativa que tinha sido feita pelo Ministério do Ambiente, portanto estamos nesta situação. E só dizer que há uma coisa que eu gosto só, muito rapidamente, que muitas vezes as instituições públicas e mesmo os governantes põem sempre o ónus da culpa em nós, consumidores. E a verdade é que nós estamos a poupar muita água enquanto consumidores. Nós não temos
um gasto assim tão elevado comparativamente com os outros países, nem com as necessidades, porque estão estimadas as necessidades de um ser humano a nível de água por dia, nós não estamos muito longe. Nós, consumidores, temos vindo a cada vez mais, também devido às campanhas que têm sido feitas, a estar mais conscientes e a consumir menos água. Pronto, por isso muitas vezes quando tentam pôr a culpa em nós, também percebermos, claro que temos que continuar a fazer isso, a poupar água em tudo o que nós possamos fazer, mas neste momento o problema é muito maior que esse. Trata-se mesmo de uma questão de uma gestão inadequada e é preciso também que nós tenhamos esta coisa presente em nós e que tentamos fazer de alguma forma, dentro do que for possível por nós, fazer pressão para que se perceba que as coisas têm que ser alteradas. Exatamente, de uma forma estrutural, não é? Que é onde é mais difícil a mexer. Ok. Obrigada a todas, obrigada Vânia mais uma vez e está toda a gente aqui a dizer que foi muito bom e acho que a ideia é exatamente também mantermos em contacto e partilhar esta informação e acho que haverá aqui guardiães com vontade de ajudar também nos vossos projetos, pelo menos as que estiverem mais próximas e vemo-nos em breve, provavelmente, porque a rede vai aqui criar mais momentos para nos voltarmos a encontrar. Com todo o gosto. E estejam à vontade para me contactar, tá? O e-mail, estejam à vontade. Obrigada. Boa noite Obrigada. a todas. Boa noite. Boa Boa noite, noite. obrigada.